Polícia Federal deve ter em uma semana resultado da perícia no barco de suspeito do desaparecimento de jornalista inglês e de indigenista brasileiro na Amazônia. A Prefeitura de São Paulo fala em intervir numa das empresas de transporte de ônibus ligadas ao PCC. IBGE mostra que a renda média das famílias caiu para o menor nível em 10 anos. O Supremo tira da pauta a votação sobre liberação da obra de ferrovia que estava prevista para a semana que vem. Mesmo com decisão da Justiça que limitou a cobertura dos planos, alguns tratamentos fora da lista da ANS devem ser mantidos. Inflação recorde nos Estados Unidos, aumenta a aposta em nova alta dos juros por lá e o dólar sobe aqui. As pedaladas do Wesley tem que valer. Prêmio Puskás de gol mais bonito do ano, hein? Band mostra ao vivo hoje o quarto jogo das finais da NBA. É a partir das 10 da noite. Cientistas no Japão desenvolvem um robô mais realista. Ele tem dedo com pele humana viva. Pescadores encontram tartaruga gigante desovando numa praia no Pará, o que é pouco comum. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O fim de semana vai ser gelado no sul e no sudeste. Veja hoje no SBT Brasil. Acusada de furtar roupas, mulher é torturada no Brás, em São Paulo. Preso suspeito de participar de assassinato de 2 mulheres em apartamento de luxo no Rio. As buscas por Dom Phillips e Bruno Araújo. Polícia Federal confirma que encontrou material orgânico, aparentemente humano, no rio onde os dois foram vistos. A renda média do brasileiro cai e é a menor em 10 anos. E a volta do maior São João do mundo, na Paraíba. É já já. Olá, daqui a pouco no Jornal Nacional. ONU diz que resposta ao desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira foi lenta. Em Atalaia do Norte, equipes investigam alertas sobre uma área com escavações próxima do local onde os dois foram vistos pela última vez. O Comitê do Congresso americano, que investiga a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, afirma que o ataque foi parte de uma tentativa de golpe do ex-presidente Donald Trump. E o rendimento médio do brasileiro atinge menor valor em 10 anos, de acordo com o IBGE. Às 8h30, pelo horário de Brasília. Sexta-feira, 10 de junho, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, dá 5 dias para o governo federal explicar as providências tomadas sobre o desaparecimento de indigenista e jornalista inglês na Amazônia. E ONU critica a lentidão das autoridades para o início das buscas. Pressionado por organismos internacionais, presidente Jair Bolsonaro fala na Cúpula das Américas que Polícia Federal e Forças Armadas fazem busca incansável pelos desaparecidos na região amazônica. A OCDE aprova plano com exigências para a entrada do Brasil no grupo dos países mais ricos. Ministro Cássio Nunes Marques sofre segunda derrota na mesma semana com a manutenção da cassação de deputado bolsonarista pela segunda turma da Suprema Corte. Eletrobras fixa preço da ação em R$ 42 e levanta quase 40 bilhões de reais. Negociações devem começar na próxima segunda-feira. Olá, boa noite. Em nossa bancada de hoje temos o historiador e youtuber Marco Antônio Villa e o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, doutor Ayrton. Boa noite, boa noite, Maria. Boa noite, Villa. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro discursou no último dia da Cúpula das Américas, se apresentou como um campeão da proteção ambiental e exaltou o encontro com o presidente americano Joe Biden na véspera. Polícia Federal encontra material aparentemente humano na busca por indigenista e jornalista desaparecidos na Amazônia e vai fazer DNA. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, manda o governo federal adotar todas as medidas para encontrar o brasileiro e o inglês e dá 5 dias para receber um relatório com as providências. Bolsonaro diz na Cúpula das Américas que a procura é incansável. As nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas.
Depois de nova derrota na segunda turma, Nunes Marques deve levar ao plenário a análise da decisão dele a favor de deputado bolsonarista. E a renda mensal do brasileiro é a menor em 10 anos, de acordo com o IBGE. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo adote todas as providências necessárias para encontrar o indigenista brasileiro e o jornalista inglês na Amazônia. E deu 5 dias para ter em mãos um relatório com as medidas, tudo ali detalhado na mesa dele. O Nolan Roberto tem as informações para a gente. Oi, Nolan, boa noite, muito bem-vindo. Bom, agora tem inclusive a expectativa enorme, né, por causa então do DNA que será feito desse material encontrado. Traz os detalhes para a gente, Nolan, por favor. Vamos lá, então, Mona Lisa, uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN. Mona Lisa, o termo utilizado pela Polícia Federal em uma nota que foi encontrado um material orgânico, possivelmente humano, isso às margens do rio Itaqui. O rio Itaqui foi justamente o último local em que os dois desaparecidos, o Dom Phillips e o Bruno Araújo Pereira, teriam sido vistos. Então a polícia colheu esse material e vai enviar esse material juntamente com aqueles vestígios de sangue também que foram encontrados ontem em uma lancha de um suspeito de possivelmente ter participado desse desaparecimento dos dois, supostamente envolvido, ele que teve a prisão decretada ontem também pela Justiça. Esses materiais vão ser trazidos aqui para Brasília, para o Instituto de Criminalística, Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Essa informação, inclusive, foi confirmada agora há pouco pelo nosso produtor aqui em Brasília, o Vianney Bentes. Hoje também, Mona Lisa, para que possa ser feita essa compatibilidade, para que possa ser feito o teste de DNA, foram colhidos também amostras de sangue de familiares dos dois desaparecidos, do Dom lá em Salvador, onde ele vivia já há cerca de 15 anos, e do Bruno Araújo Pereira em Recife, no Pernambuco. Na esfera judicial, Mona Lisa, você citou também essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ele que deu então 5 dias para que a Polícia Federal possa entregar um relatório completo de que pé que está as investigações e também o que está sendo feito para localizar os dois. E a multa diária, caso isso não seja cumprido, seria de R$100 mil. Mona Lisa, volta ao estúdio. Olá, boa noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News. A edição da noite é dessa sexta-feira. Hoje é dia 10 de junho de 2022. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição, a última edição do UOL News dessa semana, tá? E você é sempre convidado a participar, marcar a hashtag UOL News nas nossas redes sociais, ou então também pode comentar as nossas lives, tá? A gente está ao vivo agora na página do UOL, também no Facebook, Twitter, TikTok e na Twitch. No YouTube também você nos assiste, participa pelo nosso chat. Bom, antes de dar uma olhada aqui no nosso primeiro assunto em destaque, quero trazer uma notícia do nosso site, porque a ossada do menino Leandro Bossi foi achada 30 anos depois do desaparecimento dele no Paraná. Aqui a foto do Leandro, que desapareceu em Guaratuba, que fica no litoral do estado do Paraná, em 1992. 30 anos depois, o menino Leandro Bossi, que desapareceu na cidade de Guaratuba, no litoral paranaense, a ossada dele, então, foi finalmente identificada pela Polícia do Paraná. A informação foi detalhada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado hoje à tarde. Segundo o órgão, a ossada encontrada tem 99,9% de compatibilidade com o DNA da mãe do garoto. Um resultado que, segundo o secretário de Segurança Pública, tem compatibilidade total com a vítima. Bom, fato é que, até o momento, as condições e o local no qual a ossada foi encontrada não foram informados. Segundo a delegada Patrícia Nobre, que é do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, esses detalhes só vão ser divulgados depois. Ela falou o seguinte, essas respostas têm que ser dadas posteriormente pela Polícia Científica, juntamente com os levantamentos dos inquéritos do que aconteceu nesses 30 anos anteriores. Não posso falar por investigações que aconteceram antes de assumirmos a unidade. A delegada também contou que a mãe de Leandro foi informada sobre a identificação antes da entrevista coletiva para a imprensa. Disse que ela ficou bem emocionada, como não poderia deixar de ser, mas agradeceu bastante, porque mesmo 30 anos depois, é bastante emotivo ter uma resposta. Foi o que falou aí
a delegada. Leandro desapareceu no dia 15 de fevereiro de 92, quando tinha 7 anos de idade, durante um show realizado em Guaratuba, no Paraná. O inquérito policial sobre o desaparecimento dele nunca foi concluído. No mesmo ano, no dia 6 de abril, desapareceu também o garoto Evandro Caetano, de 6 anos, na mesma cidade. Sobre o tempo necessário para que a identificação tenha sido possível, o perito responsável pelo caso, Marcelo Malaguini, alegou que a tecnologia disponível hoje é diferente do que se tinha à disposição há 3 décadas, quando foram feitas as primeiras análises de materiais genéticos que pudessem ajudar a elucidar esse caso. Atualmente, o Banco Genético Nacional ainda detém cerca de 5.000 restos mortais não identificados. Cerca de 6.000 pessoas já forneceram amostras de DNA para tentar identificar possíveis familiares. No Paraná, segundo o governo do estado, cerca de 900 casos de desaparecimento de crianças foram registrados nos últimos 4 anos e 26 crianças seguem desaparecidas. Você tem outras notícias, outras informações, outros detalhes dessa notícia acessando o nosso site. Agora, 6h04, as pressões por uma resposta sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira continuam. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal acate imediatamente todas as providências necessárias para a localização dos dois. O ministro Barroso também determinou que sejam adotadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança da região do desaparecimento da dupla e que o governo apresente em 5 dias um relatório com as providências executadas para cumprir essa decisão. Com repercussão nacional e internacional, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as buscas de Dom e de Bruno no discurso que fez nessa sexta-feira na Cúpula das Américas. A gente separou um momento, um trecho desse discurso. Vamos ver. Algumas informações de interesse de todos nós e, por que não dizer, do mundo. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite, 18h06 em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, sexta-feira, dia 10 de junho de 2022, estaremos juntos até às 8 da noite, com todo o nosso time reunido, com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade e a Ana Paula Henkel. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro fala sobre a Amazônia e defende a liberdade em discurso na Cúpula das Américas. Barroso manda governo adotar todas as providências para encontrar jornalista e indigenista desaparecidos. E já tem uma entrevista com José Antônio Castro, Bolsonaro chileno, aqui no estúdio. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro discursou na Cúpula das Américas nesta sexta-feira e abordou as questões ambientais, fez considerações sobre a democracia e defendeu a liberdade.